Questão 30 do capítulo 4. Uma caixa grande contendo o seu novo computador está na carroceria de sua caminhonete. Você está parado em um semáforo. Aqui eu já ilustrei a situação. A luz verde se acende e você pisa no acelerador. Então, no tempo inicial, a caixa está aqui parada em relação à caminhonete. Você pisa no acelerador, fazendo a caminhonete acelerar. A caminhonete acelera e a caixa começa a deslizar para trás. Para sua aflição, a caixa começa a deslizar em direção à traseira do veículo. Desenhe o diagrama do corpo livre separados para a caminhonete e para a caixa. Indique os pares de força, se houver, que sejam os pares de ação e reação da terceira lei. Não despreze o atrito no leito da carroceria. Então, a própria questão já me diz que aqui tem atrito. Então, o deslocamento da caixa em relação ao chão é diferente de zero. Existe deslocamento. Só que não se desloca a mesma taxa que a caminhonete. Então vai ficando para trás, em um movimento relativo. O diagrama de corpo livre é desenhar cada corpo do sistema isoladamente, ele livre, e apenas colocar todas as forças que atuam nesse corpo, não as forças que esse corpo atuam em outro, e nem outras forças que não atuam sobre ele de alguma forma. Então vim aqui, coloquei a caminhonete, diagrama do corpo livre da caminhonete, e coloquei aqui a caixa. Vou fazer o diagrama do corpo livre de cada parte do sistema. Então, tem várias coisas aqui para chamar a atenção. Primeiro, é que a caminhonete está parada em uma superfície. Ela está sobre uma superfície, sobre a rua lá, o asfalto. A primeira força que sempre vai existir sobre essa caminhonete é a força peso, que é esse vetor maior aqui em verde. Então, coloquei aqui o vetor peso. Peso da caminhonete. Tem outra força que está aqui para baixo também, que é a força, quando a caixa está aqui em cima, a força que a caixa faz para baixo. Então, a caixa tem o peso dela. O peso solicita o movimento para baixo, em direção ao centro do planeta. Só que a superfície aqui da caminhonete impede essa caixa de ir para baixo. Só que para impedir, ela tem que fazer uma força na caixa, e em reação a essa força, a caixa faz uma força na caminhonete, que é essa força aqui, ó. É uma força normal da caixa. Vou chamar aqui a caminhonete de A e a caixa de B. Então aqui é o peso de A. E aqui a normal de B. Eu estou escrevendo aqui normal de B, que é a força normal de reação que a caixa, estando em B, faz na superfície da caminhonete. Eu vou explicar isso melhor na hora que eu passar aqui para o diagrama da caixa também. Aqui no eixo Y ainda, eu tenho esse vetor maior. Aqui eu tenho duas forças solicitando o movimento da caminhonete para baixo. E tem uma superfície aqui que está em contato com os pneus. Essa superfície não vai deixar a caminhonete afundar. Ela vai fazer uma força da superfície na caminhonete, que é essa força aqui normal, que é normal A. E quando eu faço essa força, observando o tamanho desse vetor, é igual à soma desses dois módulos, do vetor P mais o vetor N de B. Quando eu somar esses dois, a soma vetorial, se eu desenhar o vetor NB aqui na ponta, então eu vou ter essa igualdade entre os módulos. E como eles são iguais em sentidos opostos, eles se anulam. Isso realmente deve acontecer porque não tem aceleração no eixo Y. A posição em Y é constante da caminhonete. Então, se não tem aceleração, a força resultante em Y é zero, por causa da segunda lei de Newton. Então, eu tenho que me atentar, além de colocar as forças, ter uma preocupação também com a magnitude desse vetor. Então, aqui já falei das forças em Y.
Agora eu vou falar das forças em X. Existe essa força aqui, que é a força de atrito, que essa roda, quando ela está girando aqui, ela empurra a superfície para trás e a superfície, em reação, empurra esse ponto de contato da roda para frente. E devido ao eixo aqui de transmissão, vai fazer com que a minha caminhonete toda vá para frente. Então, essa daqui é uma força de atrito. É uma força de atrito que a superfície faz na caminhonete. Eu estou chamando tudo relacionado à caminhonete de A. Mas eu também tenho essa força aqui. Essa também é uma força de atrito. Essa é a força de atrito entre a caminhonete e a caixa. Então, quando eu tinha a caixa aqui, a superfície da caminhonete, essa parte aqui, se movia para frente. Então, a caixa, em reação a essa força de atrito aqui, faz uma força para trás, de igual módulo e sentido contrário. Então, essa força aqui, a força de atrito, devido a B. B vai ser a caixa. Acontece que, como eu vou tratar dessas duas forças aqui, no diagrama de B, eu vou colocar um sinal de menos aqui, porque lá eu vou definir como outro sentido, sentido oposto ao que eu desenhei aqui. Então lá vai ter a força de atrito, a força de atrito B. Só que lá vai ser apontando para frente. Lá também vai ter essa força normal de B, só que vai ser apontando para cima. Por isso esse sinal de menos. Eu vou passar pro outro diagrama de corpo livre agora, da caixa, e depois eu vou voltar para cá para comparar os dois. Agora eu volto só aqui pro diagrama de corpo livre da caixa. A caixa se move para a direita, ela acelera para a direita. Então, se tem uma aceleração para a direita, tem uma força resultante não nula para a direita, que é a força de atrito. Por isso que eu tenho que colocar essa força aqui, apontando para essa direção, que é a força de atrito em B. Essa caixa aqui tem a força peso. Tudo tem a força peso, que é a força peso em B. A força peso solicita o movimento da caixa para baixo. Só que existe a superfície da caminhonete, que não deixa a caixa ultrapassar aquela superfície. Então ela faz uma força de reação para compensar essa força peso e fazer com que a soma das forças nesse eixo seja zero, para que não tenha aceleração resultante. A soma das forças resultantes sendo zero, não tem aceleração. Então, aqui no peso de B, vou colocar para cima o normal em B, que está contra aquele normal de B que eu coloquei no outro corpo, por causa do sentido negativo. Agora eu vou chamar atenção para o que é par de ação e reação aqui. Primeiro, nunca, 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 jamais, a força de reação ao peso vai ser anormal. Por dois motivos. Primeiro, que a força peso é uma força de campo, e a força normal é uma força de contato. E não é possível que uma força de campo seja reação a uma força de contato. A segunda coisa é que a normal e o peso aqui estão agindo no mesmo corpo, e as forças de ação e reação não agem no mesmo corpo. Então, vou dizer qual é a força de reação de cada força que aparece aqui. Aqui, chamar a atenção para uma última coisa, é que a soma das forças aqui no eixo X tem uma resultante para a direita, a caminhonete se move para a direita. Aqui no eixo X, também do B, tem uma força resultante para a direita, que é justamente a força de atrito. E a caixa se move para a direita também. Agora vamos lá. A força de reação a essa daqui, ao peso de A, é uma força que a caminhonete faz no planeta Terra, solicitando o movimento do planeta Terra em direção à caminhonete. Então não é de forma alguma da caminhonete nela mesma, nem da caminhonete na caixa. Então é uma força de campo também. Essa força normal aqui, em que a superfície faz na caminhonete, a caminhonete também faz na superfície. Então ela não aparece aqui, a reação dessa é porque é um corpo livre. Eu peguei apenas a caminhonete e estou estudando quais forças atuam na caminhonete, e não as forças que a caminhonete faz em outras coisas.
Aqui tem essa força de atrito que algum corpo está externo à caminhonete, está impedindo o movimento dele, está resistindo a esse movimento. E essa força vem da interação entre a superfície aqui com essa FB. Então, por isso que elas estão com sinais opostos. Essa normal em B aqui é oposto a esse aqui. Então, o que tem empurrando a caminhonete para baixo é a força-peso mais a força normal. Então, as duas empurram a superfície para baixo e a superfície empurra a caminhonete para cima com a soma das duas. Então, aqui eu falei tudo que eu tinha para falar em relação ao diagrama de corpo livre. Quando a gente pega um corpo, isola e coloca as forças, fica muito fácil de aplicar a segunda lei de Newton em cada situação. Eu também poderia considerar o sistema, caminhonete mais caixa. Então, eu já chegaria direto aqui nessa situação e colocaria todas as forças aqui. O peso, nesse caso, seria M da caminhonete, então MA, mais MB, que é M da caixa, vezes a aceleração da gravidade. Então, isso aqui é o peso do sistema caminhonete mais caixa. Quando eu vim para cá, esse daqui é só a massa da caminhonete, então MA vezes G. E esse daqui é só a massa da caixa vezes G. Então, quando eu pego um corpo livre, eu posso também fazer o diagrama em um sistema, desde que nesse sistema eu entenda que isso vai ser um procedimento mais útil para resolver o problema que eu quero. E aqui nesse sistema, no caso, se eu fosse aplicar o diagrama de corpo livre, as forças internas não apareceriam, que são essas forças de ação e reação. Se eu considerar o sistema, elas serão internas. Então, a força que a caminhonete fizer na caixa é a mesma força que a caixa faz na caminhonete. Então, no caso do sistema, não apareceriam esses pares de ação e reação aqui. Então, isso é um procedimento que vai ser feito sempre quando for trabalhar com a segunda lei de Newton. E muitas vezes, nesse capítulo e nos próximos. Até mesmo no começo do próximo livro, que começa com gravitação, isso também vai ser estudado, ainda vai ter diagrama do corpo livre lá. Sempre que a gente vai falando de mecânica newtoniana, a gente vai trabalhar com isso. Então, por essa explicação toda, a questão fica completamente resolvida.